Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, estou aqui em São Paulo e vamos fazer uma live nesta manhã. Eu quero falar sobre a suprema excelência do amor. Já fiz uma live neste assunto, porém mais uma vez iremos estar aqui na presença do Senhor nosso Deus, louvando a Deus. Eu louvo a Deus por este dia maravilhoso, porque Deus é fiel, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso. E a palavra do Senhor nós vamos ler nesta manhã de sábado. Um feliz sábado para todos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. O que mais nós precisamos nos últimos dias, nos últimos momentos, na realidade, é ter em nossos corações o grande amor de Deus. Um amor incondicional, um amor que ama sem reservas, um amor que realmente é doador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna está em nós, porque é Jesus. Eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas. A excelência do amor, ela deve ser na realidade buscada pelo servo de Deus e vivida sobretudo nos momentos de grandes crises, de grandes situações complicadas. O amor de Deus ele vai estar entrelaçado em nossos corações, em nossas vidas. E nesse aspecto, a maldade ela está diretamente dominada pela falta de Deus na vida das pessoas. Porque quando nós temos a presença do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, seremos pessoas que vamos transbordar de amor, envolvendo a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra, o discipulado, a oração pelas pessoas, a comunhão, a ajuda mútua, a reciprocidade, porque o amor de Deus é algo muito especial, é algo muito diferente. Portanto, nesta manhã, que o Espírito Santo ele possa nos encher do seu grande amor, para que nós possamos assim distribuir para as pessoas o melhor. E qual é o melhor? O melhor na realidade é Cristo. Paulo, ele escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, sobre a excelência do amor, pois o amor é realmente muito excelente. E nós vemos aí algo muito especial. 1 Coríntios capítulo 11, né? Nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, nós encontramos essa descrição do amor de Deus de uma forma maravilhosa. E o dom do amor é o caminho mais excelente. Quando Paulo ele fala sobre os dons espirituais, ele nos mostra um caminho excelente, que é justamente o caminho do amor. E ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. É bem complicado quando nós não temos o amor. Mas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, na igreja de Corinto, o que é que estava realmente precisando? Que eles se amassem uns aos outros, que se entregassem uns aos outros. E o amor exige realmente ação. O amor é atitude. Não adianta eu falar eu amo e não ter uma atitude para com o próximo. A excelência do amor é superior ao dom de profecia, é algo muito nobre, ao conhecimento e fé.
e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência e não tivesse ainda que tivesse toda a fé, de maneira que se transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Portanto, pessoal, nós precisamos de ver o amor de Deus derramado em nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, porque o amor, ele é o próprio Deus, né? É o próprio Deus em nós, e quando nós vemos essa excelência do amor, frequentemente ela está relacionada a textos bíblicos, a textos religiosos, a textos filosóficos, mas é a ideia de que o amor é a forma mais elevada, a forma mais completa realmente do ser humano, nessa conexão, nessa comunhão, e nós precisamos fazer o quê? Precisamos louvar a Deus, precisamos glorificar a Deus. Essa excelência, essa essência do amor significa um amor incondicional, um amor paciente, um amor que tem uma transcendência. O amor, no sentido de excelência, vai além da paixão, vai além do desejo. Eu estou falando aqui do amor, não de um amor erótico, ok? Mas daquele amor divino em nossos corações, que é o amor ágape. Muito obrigado a todos vocês que estão aí, que Deus abençoe. Vocês podem compartilhar com outras pessoas. E se manifesta em ações, se manifesta em empenho, em atitudes. Não adianta eu dizer, eu amo meu irmão, eu vou até a casa do irmão, fazer uma oração por ele, e de repente essa oração você fica simplesmente ali nas palavras. Eu não levo uma ajuda para ele, se é que ele está necessitando. Que tipo de amor é esse? E a palavra do Senhor nos diz, se eu vejo meu irmão passando necessidade, eu posso ajudar e eu não ajudo, eu estou pecando. Eu preciso realmente ajudar o meu próximo. Nós temos aí a incondicionalidade. Este amor não está sujeito a condições ou exigências, mas sim a capacidade de amar sem limites, oferecendo apoio, oferecendo a compreensão em todas as circunstâncias. E sabe, meus queridos, as pessoas hoje, cada vez mais, elas estão distanciando-se de Deus. As pessoas, cada vez mais, elas precisam desse contato humano, dessa comunhão humana. A igreja primitiva era uma igreja que amava, era uma igreja que estava ali evangelizando, ensinando, mostrando o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa incondicionalidade do amor, ela não, se eu faço uma ação, não devo esperar outra em troca. Ainda que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Portanto, Deus, ele amou e o amor dele está derramado em nossas vidas, em nossos corações. O amor é benigno, o amor ele implica em paciência, implica em bondade. Quando eu amo, eu espero realmente o resultado. Nem todos os resultados são de imediato. Nós, dependendo da semente, dependendo da semeadura, de repente as coisas elas não vão acontecer logo de imediato. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo para amar, o tempo para sorrir, o tempo para odiar, o tempo para plantar, o tempo para arrancar. Há um tempo para todas as situações. E de repente nós estamos vivendo um tempo de quê? Um tempo de amor, um tempo de renúncia, um tempo de alegria, um tempo de aprendizagem. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor está nos concedendo. E o amor, acima de tudo, é dom de Deus. Este amor tem todo suporte em Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas este é o amor perfeito de Deus. Porque o nosso amor, o amor humano, na realidade, ele é falho. Nós falhamos a cada instante, falhamos a cada momento. Porém, o que é que nós precisamos cada dia? Nós precisamos de entender que o perfeito amor de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, meus queridos, essa excelência do amor,
deve ser o ideal para as nossas vidas. E amar todas as pessoas. Jesus amou e amou até o fim. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, que Deus possa ajudar a cada um de nós, para que nós possamos entender que o amor de Deus é essencial para nós. Nessa suprema excelência do amor, eu estou aqui mencionando o amor de Deus, um amor que se entregou, um amor que doou-se, né? Aí a Bíblia diz, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso seria. E muitas vezes nós pensamos que, não, porque eu doei uma casa para alguém, eu distribuí uma fortuna para alguém porque eu amo a pessoa. De repente o sentido foi outro, o sentido foi realmente de aparecer na mídia, de ter um sucesso. O amor é diferente, né? Aquele que ama, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca o seu próprio interesse, mas muito pelo contrário, busca o bem-estar do outro. E o outro busca o nosso bem-estar, então torna-se um amor verdadeiro, um amor leal, envolvendo as pessoas, envolvendo as vidas. E quando nós amamos, nós vamos entender que amar é uma escolha, né? Por quê? Por que uma escolha? Você escolheu alguém para amar, você escolheu alguém para conviver com aquela pessoa, e nós vamos amando aquela pessoa, nós vamos entendendo, vamos compreendendo, vamos perdoando. Quando a Bíblia fala sobre o amor, querido, a Bíblia está falando do amor na sua totalidade. E esse amor na sua totalidade um amor, é algo que precisa estar dentro de nós, ok? A excelência não é inerente ao ser humano. Não nascemos com essa habilidade, nem podemos compará-la com bens materiais. Nós desenvolvemos através realmente dessa ação, que o amor de Deus derramado em nossos corações, nós possamos amar as pessoas, entender as pessoas, compreender as pessoas nas suas lutas, nas suas dificuldades, e que nesta manhã de sábado nós possamos pedir que o amor de Deus derramado em nossos corações possa nos envolver de uma forma gloriosa, possa nos envolver de uma forma maravilhosa. Deus é amor, e Deus amou o mundo, e Ele quer que nós também expressemos o nosso amor através dos nossos atos, das nossas atitudes. E que nesta manhã de sábado você possa dizer: Senhor, que eu possa amar o meu irmão com o amor de Cristo, um amor que se entregou, um amor que ajudou. Amém? Louvado seja Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.